Por que que relacionamentos são a nossa maior ferramenta de autoconhecimento? Senta aqui comigo que esse papo de hoje é profundo. E talvez você precise prestar bastante atenção para entender um pouco desse processo, que não é muito fácil, mas que, se a gente compreender, com certeza muda a nossa vida em relação à forma que a gente se olha. No final desse vídeo, eu vou fazer algumas perguntinhas, algumas substituições de perguntas para te ajudar no seu processo de autoconhecimento através das relações. Primeiro de tudo, por que que o relacionamento é tão importante? Porque os relacionamentos mostram exatamente as nossas feridas, as nossas dores. E também mostram muito da nossa potência. Hoje em dia, tem muito um tema de, posso ser feliz sozinho, né? A gente tem que ser feliz sozinho. Não concordo muito com essa frase, mas acho que isso também é um tema para outro vídeo. Mas o que eu quero dizer sobre isso é que nós vivemos num paradoxo existencial entre eu e o outro. Isso é a base dos nossos conflitos. Nascemos sozinhos, morremos sozinhos, mas nascemos juntos e precisamos de alguém para morrer, né? Não que precisamos de alguém para morrer, mas assim, num processo de velhice, a gente precisa de alguém que cuide de nós, assim como a gente precisou quando nascemos, né? Quando a gente fala que ao envelhecer a gente vira criança de novo, a gente volta a ficar criança de novo, é porque a gente volta a depender, né? Então a dependência, ela faz parte da nossa existência. E tentar lutar contra isso causa muito sofrimento. Então a gente é gerada a partir de um outro corpo, de uma relação a dois, que nasce um terceiro que é singular nessa relação, né? Triangula essa relação. Esse terceiro vem junto com um corpo que é gerado, né, no mesmo corpo, mas que também já se relaciona com outro. Então, esse processo relacional, essa dinâmica relacional, o que sou eu e o que sou eu dentro dessa relação, é um processo que funda a nossa existência. Então, as nossas feridas, as nossas dores, tudo aquilo que a gente forma como concepção de sujeito, passa pelo outro, pelo olhar do outro, pela aprovação do outro ou desaprovação, né? Pelo amor que se recebe ou pela violência que se recebe. Então, independente de como é a nossa história, os vínculos, sendo eles saudáveis ou não, são extremamente importantes. Se você não tem vínculo enquanto você é bebê, você morre. Então, esse é um problema existencial da base do nosso ser, né? Da nossa existência mesmo. Então, eu costumo dizer que os relacionamentos, eles são como espelhos. Seja com os nossos familiares, seja com os nossos amigos, seja com parceiro, parceira, namorado, ficante, conversante, o que quer que seja que tenha entrado na sua vida, né, e que está passando por um tempo na sua vida, todas as relações que você é próximo, e quanto mais íntimo, né, você é dessa pessoa, mais espelhamento você tem ali. Então, eu acho que para a gente começar a se autoconhecer a partir das relações, é importante que a gente passe a entender as relações como aprendizado e não como passatempo. Quando a gente romantiza muito os relacionamentos, acreditando que precisa de um final feliz, precisa de uma história bonita, a gente não consegue formar um vínculo realmente profundo, porque a gente vive numa expectativa, né? E não vive na realidade. Se a gente passa a olhar para os relacionamentos como aprendizados e como espelhos que podem mostrar para mim aspectos meus, a relação se torna outra, ela se torna muito mais consciente. Então é muito comum que, a partir dos relacionamentos, você sinta muitas coisas. E o processo de autoconhecimento, ele passa pelo sentir o tempo inteiro, porque nós somos muito emocionais, né? Por mais que a gente tente controlar isso, não sentir tanto, ignorar os nossos sentimentos, né? Tem sentimentos que a gente não gosta muito de sentir e tá tudo certo. Mas os relacionamentos, eles fazem isso com a gente. E aí que entra o como eu vou me conhecer através de uma relação, que é parar de acreditar que tudo tá acontecendo à toa, né? E que é o outro que me causa
as sensações que eu tô sentindo, né? Colocar a culpa no outro. Então, se eu tô sentindo raiva é porque o outro fez isso e isso comigo. Se eu tô triste é porque o outro fez isso e isso comigo. Então, quando a gente começa a perceber as relações com o olhar da autorresponsabilidade, o olhar de eu tô nessa relação porque eu escolhi. E se o outro fez isso e isso comigo, o que me mantém aqui? Né? Então, assim, não é uma questão de culpabilização, é uma questão de se tornar mais consciente, de perceber que estar numa relação é uma escolha, seja de amizade, seja de relacionamento amoroso, e dentro das relações familiares, estar próximo também é uma escolha, né? O que me faz manter esse laço que não me nutre? O que me faz aceitar tal coisa de uma pessoa, né? Não é só sobre o que ela faz, mas sobre o que você se propõe a aceitar também. E como que aquilo que ela faz reverbera na sua própria dinâmica interna. Se você parar para olhar direitinho, você vai perceber que esses sentimentos, eles não são raros, eles acontecem na sua vida, há muito tempo. Talvez desde pequena, né? A sensação que você sente em relação às coisas que te frustram nas relações, né? Ou você ser aquela pessoa que quer mudar o outro, que quer fazer com que o outro haja de tal e tal forma. Ou você ser aquela pessoa que sente que não pode incomodar, e que não pode pedir, que não pode expressar. O que quer que seja que você sinta nessa relação tá falando sobre você. Tá falando sobre as suas escolhas, sobre as suas dinâmicas, sobre o que você deseja e o que você realmente recebe, né? O que você realmente vive, porque entre desejar e viver tem um abismo muito grande. E é nessas relações que você vai perceber isso. Pô, eu quero ser cuidada de tal e tal forma, mas essa relação que eu tô aqui, eu não sou cuidada dessa forma. E aí é isso, por que não? Ah, porque a pessoa... Não. Tá, mas por que você tá com essa pessoa, né? O que em você te conecta a essa falta? Então, acho que esse é o caminho, assim, né? Você começar a perceber que o que o outro faz reflete a forma como você se sente, mas isso, você não está sendo vítima do acaso. É natural a gente buscar a aprovação do outro, né? A gente querer se sentir amado, amada. É natural. Mas, assim, entre a gente querer e a gente ser, né? Entre a gente desejar e a gente realmente vivenciar, existe um abismo. Então, olhar para as coisas que acontecem com perguntas chaves vai fazer com que o relacionamento seja uma potente forma de você olhar para dentro. E aí eu vou deixar aqui algumas perguntas que você pode trocar, né? Para você olhar para você ao invés de você ficar só olhando para o outro. Ao invés de você se perguntar, poxa, por que fulano fez isso comigo? Você pergunta, poxa, por que eu permito que fulano haja dessa forma comigo? Por que fulano me fez sentir raiva? Poxa, por que eu senti raiva com aquilo? Porque muitas vezes o que a pessoa tá fazendo não é pessoal, é sobre ela. É a vida dela, tá vivendo a vida dela. Todo mundo tá vivendo a sua própria vida. E aí você fica incomodado, você fica com raiva, você fica de diversas coisas que a pessoa não tá nem pensando, nem sabendo que te afeta. Então é muito importante a gente observar para tudo que nos afeta. Porque se eu tenho raiva de alguma coisa, se algo me incomoda, tem alguma coisa sobre mim que fala disso, né? Então por que isso me incomoda? A que lugar isso me leva? Que lugar conhecido isso me leva? Então essa pergunta é primordial, né? Numa discussão, por exemplo, onde você está se defendendo de alguma coisa ou tentando convencer o outro de alguma coisa, essa pergunta é: por que isso me incomoda? Então, toda vez que você perceber o que você está sentindo, a forma como você está agindo, que está sendo de um movimento de desnutrição dos seus relacionamentos, ao invés de você parar e sentar e ficar porque o outro é isso, porque o outro é aquilo, e é muito sem noção, é muito isso, e faz tal coisa comigo, né? Ao invés de você ficar sentado nesse lugar de quem não tem responsabilidade nenhuma, apontando o outro como uma pessoa que erra, como uma pessoa que falha o tempo todo, você não vai olhar pra você.
Então, para você olhar para você, vai ser necessário você olhar para o que você sente em relação a essa falha do outro e se perguntar por que isso me incomoda. Se isso me incomoda, por que eu tô aqui? E aí sim você vai desenvolvendo aprendizado dentro das relações e com certeza você vai acelerar muito o seu processo de autoconhecimento. Porque autoconhecimento não é só estar na terapia, não, gente. É estar o tempo todo olhando para você, se observando, se sentindo, se percebendo. E nada melhor do que relacionamento para ativar todas as nossas emoções de uma vez só. Né? Então é isso. Relacionamentos são uma excelente ferramenta de autoconhecimento, se não for a melhor de todas, para acelerar os seus processos. Use com sabedoria. Olhe para suas relações com sabedoria. Porque só assim você vai conseguir trilhar um caminho para chegar, talvez, em algum nível de satisfação possível para sua vida, né? Em relação à nutrição afetiva. Bom, eu sou Thaís, sou psicóloga, sou terapeuta. Meu WhatsApp tá aqui no link na descrição do vídeo. Se você quiser agendar uma entrevista pra gente conversar, é só me mandar uma mensagem. Se você curtiu, se inscreve no canal, curte esse vídeo. E é isso. Muito obrigada. Um beijo.